Bom, vamos lá, né? Eu estava ali pensando que eu estava com inveja do Diego, da Adriana, da Cris, do pessoal, porque eu já estava preocupado que eu ia falar depois do Fabiano e do Luciano. Aí, depois de tudo que teve aqui hoje, me deixaram por último, né? Eu vou lá, vocês aguentem aí agora. Mas, queridos, olha, o desafio foi para a gente falar um pouco da história da gente. E a minha história é talvez mais simples do que a maioria dos que falaram aqui hoje. Eu me criei em Bom Jesus. Bom Jesus é, depois que o vento faz a curva, é um pouco para lá, né? Frio, 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 meu Deus! Mas lá em Bom Jesus, eu cresci assim muito, um menino pequenininho ainda, mas já era idealista. E eu tinha sonho de que eu ia melhorar o mundo. Esse era o meu sonho e é o meu sonho até hoje. E nesse sonho de melhorar o mundo, eu tinha um sonho bem diferente da maioria dos meninos da minha idade. O meu menino lá de 5 anos, ele quer ser fazendeiro, ele quer criar boi, ele quer... Aí os meninos querem ser policial, querem ser bombeiro, querem fazer aventura, ser super-herói e tal, né? Eu queria ser padre. A irmã que estava aqui, acho que já saiu, né? Saiu, que pena. Mas eu falava, eu queria ser padre. Queria ser padre, porque muito da influência da minha avó. A minha avó está com 90 anos e está lá ainda, ministra da Eucaristia, lá em Bom Jesus, e ela me ensinou a cuidar e valorizar a espiritualidade. Aquilo que nós ouvimos algumas vezes aqui, então eu sempre valorizei isso, e só que aí a gente começa a crescer um pouquinho, e aí a gente tem um sonho, mas daqui a pouco outro sonho é maior que aquele sonho. Então, quando eu descobri que padre não podia casar, eu desisti. Ser padre, sou casado já, indo agora já para quase 20 anos de casado, né? 19 anos, e ainda já com 4 filhos. Né? Então, agora uma nenenzinha de 35 dias, então esse sonho era mais importante do que ser padre. Mas, enfim, que eu continuei com esse foco na espiritualidade. Com 8 anos eu ganhei a minha primeira Bíblia, comecei a lê-la e não parei até hoje. Já li ela toda, não a mesma, né? Mas a Bíblia várias vezes, estudando e me alimentando dos princípios e valores e conceitos espirituais que alguns nós ouvimos aqui durante esse dia, né? O meu sonho era fazer a diferença na vida das pessoas através dos princípios da Palavra de Deus. Passado assim um tempo, aí eu acabei sendo convidado por amigos da escola para ir numa igreja evangélica, me envolvi ali, eu tive, vou dizer assim, eu tinha aquele entendimento religioso, mas ali eu tive uma experiência pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, que realmente me levou a mergulhar de cabeça e me apaixonar mesmo, e me tornei pastor. Sou pastor agora há 19 anos, né? Fui pastor em várias cidades, só que aí a gente tem um sonho, a gente tem um ideal, e a gente até tem princípios, conhecimentos. É como você ter uma coisa é você ter algo de muito valor, outra coisa é as pessoas entenderem que aquilo é de muito valor. Eu vi todo o esforço aqui do Guilherme antes para falar do valor do coaching, e para quem já fez é fácil entender. Se você pagar R$10.500 pelas 3 formações, o teu resultado vai ser muito maior do que R$10.500. Eu tive um casal lá que eu fiz algumas sessões de coaching com eles, poucos meses depois eles estavam ganhando 10 mil por mês como resultado daquelas sessões. Então, é só sessões, não era nem a formação. Tá? Então, é óbvio que vale, mas para quem não entende que vale, não vale nada. Tem coaching, não sei o que é isso. Muda a vida, que muda nada, não pago R$10. E a mesma coisa são os princípios que eu queria ensinar, os da Palavra de Deus. Você fala, vem me conversar. Alguém falou que ia passar a sacolinha agora, falou que o pastor ia vir, alguém já pensou, meu Deus, era sério. Aí, quando ele falou, disse, pronto, vai sobrar para mim. Quando eu subir lá, vão achar que é sério. Então, a gente está oferecendo valores que vão mudar a vida das pessoas, mas as pessoas não aceitam. E aí, nisso, eu pastoreei em várias cidades, algumas igrejas
em igrejas com poucas pessoas, cidades e tal, e aí você se sente frustrado porque você sabe que tem algo de valor, mas as pessoas não são alcançadas por aquilo. E isso eu estou falando daquilo que eu tinha, mas cada um de nós aqui tem algo de valor para oferecer, né? E aí isso era muito frustrante. E aí eu conheci um modelo de trabalho de igrejas, que é o modelo de igrejas em células, que é o que eu trabalho hoje, que aí foi uma mudança, porque aí sim é um modelo que foca na formação de novos líderes, no envolvimento de todos os leigos, digamos assim, da igreja, no trabalho, e aí realmente começando a ver os resultados que eu esperava ter. Aí foi um salto, mas é um salto que também eu queria botar todo mundo numa linha de produção, né? Eu estava tratando as pessoas como elas vão entrar aqui, elas vão fazer isso, vão fazer aquilo, no final lá vai sair todo mundo líder e vai ser assim. Só que na prática não é bem assim. As pessoas não são produtos, né? Não dá para botar ISO 9000 lá, né? Todos os discípulos, os membros dessa igreja têm esse padrão. Não dá, as pessoas não são assim. E aí o que eu percebi, que aí levando aonde eu tive o meu encontro com o coaching, né? Porque dentro do próprio modelo de trabalho de igrejas em células, os líderes começaram a dizer, precisa fazer formação em coaching. No nosso modelo de trabalho, de formação de líderes, precisa fazer formação em coaching. O coaching tem as ferramentas. E eu demorei para realmente decidir me envolver no coaching, buscar o coaching. Aí depois eu tive uma cirurgia na coluna, fiquei 45 dias deitado lá, praticamente. Aí ali foi um tempo... Aquelas coisas ruins que acontecem e que fazem a gente enxergar o que nos está faltando. E aí comecei a buscar. E aí eu já tinha feito algumas formações, 3 formações, na verdade, quando o apóstolo Enéas, que estava aqui até agora há pouco, meu pastor, me apresentou ao Maurílio, né, nos fez o contato, e tem sido um ano que eu tenho dito lá na igreja, 2017, né, esse ano, eu tenho dito lá na igreja, 2017 é um ano que daqui a alguns anos nós vamos dizer, 2017 foi o ano em que tudo isso começou. E não vai demorar, né, Maurílio? O ano que vem nós já vamos estar dizendo, 2017 foi o ano em que tudo isso começou. Estou dizendo das nossas coisas lá. E aí, nesse tudo isso, nesse tempo aí com o coaching, a gente já começou a ter mais resultado na igreja, começou a compreender mais as pessoas, entender que que não vai sair todo mundo igual lá no processo, a conhecer as pessoas, a saber entender o local de cada um. Estamos crescendo nisso, obviamente não sou perfeito nisso, e começamos a ter resultados. Esse livro que a gente está lançando agora é resultado de uma sessão de coaching, né? Abrimos lá igrejas, células em algumas cidades, né? Que tem o pastor Rudimar, que está aqui comigo, trabalha em Passo Fundo, a gente tem em Não Metoque, tem agora a célula em Tapejara, em Sarandi, em Ijuí. Trabalhos fruto, resultado de sessões de coaching, porque a gente encontrou as ferramentas e está desenvolvendo as habilidades que faltavam para que aquela mensagem, aquele alvo de formar líderes que realmente façam a diferença na sociedade, as pessoas a recebam, entendam e vivam aquilo, porque antes eu falava muitas vezes e as pessoas não entendiam. Então, o que eu quero falar aqui hoje é de liderança, que é o que eu trabalho como igreja, formar líderes para todas as áreas da sociedade. E formar líderes, eu vejo formar líderes, ser líder como um processo. Diga, eu tenho todo o potencial para liderar. Muitos de vocês já lideram, mas você que ainda não lidera, você tem todo o potencial para liderar. Mas precisam alguns passos. A liderança, ela começa, e já foi bem falado aqui, no entender o seu propósito. Qual é o seu propósito? Às vezes a gente tem uma vaga ideia do propósito. Como o Fabiano falou, a gente vai entendendo os sinais, né? Você falou ali sobre perceber os sinais, e às vezes a gente não entende tudo de uma vez o propósito, mas já tendo uma ideia, a gente já vai caminhando naquela direção. O meu
propósito de vida é ensinar e influenciar. Tudo que eu faço é ensinar e influenciar. Outro dia eu estava lá com o meu genro, ele lidando lá para assar uma carne, enquanto nós conversávamos, o meu assunto foi ensinar ele. Eu vim com o Ananias para cá no carro, vim falando, ensinando, influenciando, porque é o propósito. E o propósito, quando a gente descobre, ele vai ser sempre para ajudar as pessoas. Não é algo, meu propósito é ficar milionário e deitar no dinheiro e ficar lá. Isso não é propósito. O meu propósito vai ser servir as pessoas de alguma forma. E nesse propósito, nesse entendimento do propósito, isso gera convicção. A gente se torna convicto, é para isso que eu existo. Foi para isso que eu vim nesse mundo. E entendendo por que eu vim nesse mundo, eu vou entender, eu vou ter tranquilidade para dizer sim e dizer não. Eu posso dizer não para algumas coisas porque eu sei que não é o meu propósito, e eu digo sim para aquilo que é o meu propósito. Essa convicção faz com que a gente comece a visualizar. Se o meu propósito é este, se o meu propósito é ensinar e influenciar, o que vai acontecer com as pessoas que eu ensinar e influenciar? Qual é o benefício que eu vou dar para elas? E liderança é influenciar pessoas para produzir benefícios para a vida delas. Benefícios comuns. E aí, o entendimento do propósito, unido à convicção, dá à luz a uma visão. Eu enxergo lá na frente qual será o resultado da minha influência e da realização do meu propósito na vida dessas pessoas. Sendo assim, a visão vai gerar e vai se tornar automaticamente a minha missão. Todo dia, levantar de manhã para tornar essa visão em realidade. E aí, se eu realmente me apaixono, você é apaixonado pela sua visão do futuro? A paixão é uma coisa que, quando a pessoa é apaixonada mesmo, ela morre pela paixão. A gente fala até, a paixão de Cristo. Porque ele foi tão apaixonado pelo que ele falou, que ele estava disposto a morrer pelo propósito. Então, a paixão é uma coisa tão forte, uma pessoa apaixonada por uma visão, ela se torna inspiradora. Uma pessoa apaixonada, quando a gente se apaixona pelo propósito, os outros começam a dizer, como eu admiro, como eu admiro, como eu admiro. E aí, primeiro, as pessoas começam a admirar. Na sequência, é que a liderança começa a acontecer, que as pessoas começam a receber a influência, elas começam a seguir. Foi assim com Jesus, foi assim com Mandela, foi assim com a Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros exemplos dessa liderança, porque, ao falar de liderança, eu não estou falando aqui necessariamente da palavra como a gente usa a liderança. Coca-Cola é a líder do mercado. Não é desse tipo de liderança que eu estou falando. O Corinthians é o líder do campeonato. Não é desse tipo de liderança que eu estou falando. Estou falando de liderança como influenciar pessoas para o benefício delas. Ok? Mas, de tudo isso, vai ter sucesso na liderança. E o que é o sucesso na liderança? Ver a visão sendo realizada. Não acendeu mais. Ver a visão sendo realizada e o propósito se cumprindo. Isso é sucesso na liderança, né? Pois é, mas não é dessas partes que eu quero falar. Isso tudo você pode ler melhor lá no meu livro depois. Tem tudo mais explicado lá. Mas o que eu quero falar é de outra coisa. Tem uma coisa que é mais que o sucesso na liderança. Tem um passo além do sucesso na liderança que eu chamo de o cúmulo do sucesso em liderança. Se você tem sucesso, o que seria um sucesso bem grandão? Seria um sucessão. Sucessão é o sucesso
no aumentativo. E é disso que eu quero falar. Eu acho até que eu fiquei por último, porque de tudo que nós falamos aqui, talvez seja o passo além. Não é sucessão, não é isso? É? Mas claro que é um jogo de palavras que eu quis dizer, né? Mas sucessão é algo que nós devemos pensar o tempo todo em se tratando de posições de liderança. O líder deve estar sempre preparando os seus liderados para a sua ausência. Falamos aqui de exemplos bíblicos o dia todo, né? Jesus ficava o tempo todo falando para os discípulos dele o que ia acontecer quando ele partisse. E eles não acreditavam, mas ele avisou. Você seguiria um líder que fica falando o tempo todo, eu vou morrer, daqui a pouco eu vou morrer, logo eu vou morrer, tu te prepara porque eu vou morrer. Ele estava preocupado com a sucessão. O que acontece lá no seu trabalho quando você não está lá? Ou acontece, se você não está lá? O que acontece na sua função? Se você morrer hoje, o que acontece com o que você fez até agora? E aí, então, eu quero falar de sucessão, mas eu não quero falar de sucessão apenas no sentido de eu quero um substituto para mim. Um substituto para mim é muito importante, porque se eu não preparar um substituto, eu fico proibido de ir além. Se você foi promovido e você quer chegar num cargo além, você tem que preparar sucessão. Mas as pessoas ainda vivem no tempo, alguns, né, de que, não, eu tenho que guardar os meus conhecimentos às 7 chaves para que ninguém descubra. O Google já descobriu faz tempo, tem tutorial lá no Google para isso aí. Né? Tem tutorial lá. Hoje não é o conhecimento que vale, são as habilidades. Então tem que treinar novas habilidades. Agora o conhecimento é fácil. Algumas coisas que a gente passa 5 anos aprendendo no colégio não precisava. Em meia hora a gente aprenderia depois que saiu do colégio. Porque é só ir lá buscar, está lá, disponível. Então, é um outro tempo, é um tempo em que a gente tem que estar sempre preocupado em formar sucessores. Mas essa formação de sucessores não tem a ver só com eu vou me ausentar, então tem que ter uma pessoa para o meu lugar. Não. Essa formação de sucessores tem a ver com frutificação. Qual é o grande fruto que uma semente dá? Uma árvore que vai dar novas sementes e que vai gerar uma floresta. Então, poderíamos dizer que o fruto de uma semente é uma floresta. Você já deve ter ouvido essa analogia. Pois é, assim que acontece. Nós crescemos, e isso eu falo principalmente do nosso modelo de trabalho, através de nos multiplicarmos. De nos multiplicarmos. Quando você vê o Maurílio falando, olha, nós formamos novos trainers. Com novos trainers, o Maurílio se multiplica. Ele pode estar, de repente, em 2 lugares ao mesmo tempo. Não fisicamente, mas através do Egbert, que ele está lá treinando, da Adriana. Né? E isso é poderoso. Então, sucessão é uma coisa... Agora, para ter sucessão, tem um passo a passo. Um passo a passo. Passo a passo que Jesus fez, inclusive. Tá? Assim, primeiro o líder faz, e os liderados veem ele fazendo. Segundo, o líder faz, e os liderados ajudam ele a fazer. Depois o líder faz, aliás, os liderados fazem, e o líder ajuda eles a fazer. E, por último, né, esse conceito não fui eu que anotei, que criei ele, né? Por último, o líder se afasta, deixa os liderados fazerem e supervisiona. Né? E isso dá resultado. Por quê? Porque o que nós precisamos deixar, queridos, é um fruto. É um fruto. Nós vamos partir um dia. E o ideal é que, quando a gente partir, a gente deixe uma multidão de pessoas para multiplicarem aquilo que a gente deixou de legado.
Porque o que é mais importante, eu estou projetando lá para o fim da vida, né? Pensou você chegar lá, velhinho, velhinho, e olhar e dizer, por minha causa, isso vai se multiplicar. Não é um só, não morre comigo. Né? E aí nós temos o exemplo desse modelo de multiplicação de liderança em Jesus. Ele era um. Era um só. Pouco tempo, alguns meses depois, já eram 12. Logo depois, já eram 70, depois 120, depois eram 500, chegaram a 3.000, milhares, centenas de milhares, e hoje somos centenas de milhões, porque alguém entendeu que sucessão é uma coisa importante. Agora, esse é o segredo hoje, né? Quem está aqui cresce muito quando os liderados crescem. Cresce muito quando os liderados crescem. Então, quando a gente aprende a multiplicar isso, multiplicar a liderança, a gente cresce. Então, cada um de vocês, cada palestrante que esteve aqui hoje, cada um que aprendeu aqui hoje, você não pode deixar morrer com você aquilo que você tem. Você deve formar outros com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com o mesmo entendimento, com a mesma dedicação, com a mesma paixão, para multiplicar. Porque eu fico sonhando com um dia em que vão dizer assim, talvez lá de Carazinho mesmo, né? Aqui, uns 80, 90, 100 anos, vão dizer lá em Carazinho, por que essa cidade aqui é tão boa? Olha, a política dessa cidade é boa, a economia aqui, as coisas funcionam, as pessoas se respeitam, as famílias, o marido e a mulher se respeitam. Olha, o pessoal aqui tem um tratamento exemplar com os filhos. Que legal essa cidade, hein? Que coisa, por que ela é assim? E quem sabe alguém vai dizer que faz quase 100 anos, um pastor aí chamado Egbert Bola morou aqui. Por isso que é assim, porque multiplicou. Não é? Então, que a gente possa ter essa visão lá no seu trabalho, no seu negócio, né? Ir além, multiplicar cada vez mais, seguir aquele processo. Eu faço, eles veem, depois eles fazem comigo, depois eles fazem, eu coordeno, e depois eu me afasto, deixo fazer e vou ajudando eles. É isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha valido aguentar e passar do horário nesse finalzinho. Quero agradecer muito ao Maurílio Barbosa, que ele sonha o sonho da gente e ele faz o sonho da gente acontecer. Eu falei para ele, eu queria escrever um livro e tal. Ele fez mais que eu escrevi, mas ele fez acontecer. Né? E trabalhar junto com pessoas assim é muito legal, nos faz aprender muito. Né? Parabéns ao Maurílio, parabéns a toda a equipe da Escola do Coach, e que Deus continue abençoando cada um de vocês e que nós possamos nos encontrar outras vezes, porque foi muito bom esse dia junto com vocês. Muito obrigado, Maurílio.